Deus fez e tem feito na vida de alguns irmãos da nossa comunidade. De fato e de verdade, o Senhor Deus nos quer bem, irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 113. Salmo de número 113. Eu quero desejar as boas-vindas a você que nos visita. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, e que você possa voltar mais vezes a estar em nosso meio. Salmo 113. Diz assim, queridos irmãos, a palavra do nosso Deus. Aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Que Deus possa aplicar esse texto ao nosso coração, irmãos. Queridos, caráter introdutório da nossa conversa nessa noite, eu gostaria que você prestasse atenção à forma como a Nova Almeida atualizada, ela traz esse texto, tá bom? Ela é a nova versão que a igreja presbiteriana oficialmente está adotando. Algumas igrejas já têm vivenciado essa adaptação. Outras, como a nossa igreja, ainda não, porque nós entendemos que ainda não é o momento. Mas vai chegar um tempo que não venderá mais essa revista atualizada, e aí os membros que tiverem suas Bíblias gastas só irão encontrar a NAA, Nova Almeida Atualizada. Então veja só como ela nos ensina, queridos irmãos. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, agora e para todo sempre, do nascimento do sol até o momento em que ele se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Irmãos, o breve catecismo de Westminster, em sua primeira pergunta, nos interroga da seguinte forma: qual o fim principal do homem? E ele mesmo responde, queridos irmãos, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo o sempre. Ou seja, queridos, os nossos pais, ao escreverem esse documento, o breve catecismo, eles se preocuparam em estabelecer
desde o princípio, qual foi a motivação que conduziu Deus a criar a mim e a você. Ele nos criou, queridos irmãos, para a sua glória. Ele nos criou para louvá-lo, para bendizê-lo e para exaltá-lo. Foi para isso que eu e você fomos criados, irmãos. A verdade, amados, disso é que quando Adão desobedeceu, comendo do fruto proibido, o homem deixou de cumprir o propósito da sua vida. Quando a raça humana se degenerou por causa do seu pecado, Deus manda um dilúvio para reiniciar a humanidade, partindo da família de Noé. Então veja, queridos irmãos, todas as vezes que nós descumprimos o dever e o chamado que Deus nos criou, Ele trabalha em nosso coração para nos corrigir e para nos alinhar a viver para a glória dEle, queridos. A vontade de Deus, amados irmãos, para a minha vida e para a sua vida, é que nós continuemos adorando a Ele. E o Salmo 113 nos apresenta exatamente algumas razões para nós louvarmos a Deus. Veja, queridos, esse salmo é, sem sombra de dúvidas, um dos salmos mais belos do Saltério, ou seja, do livro dos Salmos. E apesar de sua beleza e importância teológica e litúrgica, nós não sabemos, infelizmente, quem escreveu ele. Mas nós sabemos uma coisa, que quem escreveu ele tinha como objetivo viver para a glória de Deus. Veja, queridos irmãos, eu falo sobre a importância teológica desse texto, porque esse salmo vai nos conduzir à presença de um Deus sublime, exaltado e poderoso, que merece a adoração de seu povo. Mas eu falo também da importância litúrgica desse salmo, porque, queridos irmãos, o Salmo 113 até o Salmo 118, nós conhecemos como a classe dos salmos de Halel egípcio, ou seja, eram os salmos de louvor no tempo do cativeiro egípcio. Então, queridos irmãos, o povo de Deus, enquanto estava cativo, eles não deixaram de glorificar a Deus, eles não deixaram de louvar ao Senhor, eles escreveram estes salmos para continuarem louvando e bendizendo ao Senhor. Alguns estudiosos, irmãos, vão dizer que o Salmo 113, ele é um salmo que ele era entoado no momento da Páscoa. Enquanto o povo de Israel partia o cordeiro, comia o cordeiro assado, eles entoavam o Salmo 113. Queridos irmãos, alguns teólogos vão dizer que o Salmo 113 é exatamente o salmo que o Senhor Jesus Cristo entoou no dia da ceia do Senhor. Nós podemos ver que o Senhor, depois de ter ceado com os seus discípulos, ele canta um hino ao Senhor. E muito provavelmente foi esse salmo. Mas, queridos irmãos, eu gostaria de nessa noite
mostrar para você porque nós devemos louvar ao Senhor à luz desse salmo. Em primeiro lugar, queridos irmãos, nós devemos louvar ao Senhor porque nós somos convocados para isso. Veja por gentileza comigo o verso de número 1 a 3, diz assim, queridos irmãos: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é visível a todos o fato de que o Salmo 113 inicia e termina aí na sua Bíblia com a palavra aleluia. Você prestou atenção nisso? Ele começa com aleluia e ele termina com aleluia. Essa expressão, amados irmãos, ela é traduzida por louvai ao Senhor. O uso da expressão aleluia aparece sobre a forma de ordem aqui. É um mandamento de Deus para mim e para você. No verso de número 1, queridos, o autor sagrado diz: louvai, indicando com isso que louvar ao Senhor não é algo que nós podemos negligenciar. O louvor ao Senhor não é algo que nós podemos escolher. É uma ordenança. No verso de número 2, ele também fala, queridos irmãos, se no verso de número 1 ele diz que é uma ordenança, no verso de número 2, o salmista vai falar sobre o tempo e o período que nós devemos louvar ao Senhor. Preste atenção no verso de número 2, por gentileza. Leia comigo, por favor. Bendito seja o nome do Senhor, quando? Agora e para sempre. Qual é o momento, meu querido irmão, que eu e você devemos louvar ao Senhor? Agora. E qual o período que nós devemos louvar ao Senhor? Para todo o sempre. Para todo o sempre, meu querido irmão. Veja, irmãos, quando nós olhamos para Atos, livro de Atos, o capítulo 16, versículo 19 a 26, nós vemos duas personagens lá, muito conhecida da nossa igreja, muito conhecida do povo de Deus. Nós vemos o cenário, a narrativa da vida de Paulo e de Silas na prisão. E queridos irmãos, o texto vai nos mostrar que eles estão louvando a Deus com os pés aprisionados, com os pés amarrados, com os pés acorrentados e com os soldados à sua volta e com os soldados na frente da sua cela. Eles estão louvando a Deus. Isso nos ensina, queridos, que no momento da adversidade, eles estavam priorizando o propósito de vida deles. Isso nos ensina, queridos irmãos, que eles não negociaram o chamado de Deus para a vida deles, por causa do contexto de sofrimento que eles estavam vivendo. O louvor na vida do cristão é algo ultra circunstancial. Vai além do nosso bem-estar ou do nosso mal-estar. O louvor na vida do crente é um estado perpétuo, meu querido irmão. A partir do momento que você foi inserido na família da aliança, uma vez que você foi inserido no povo de Deus, a ordem louvai foi dada a você. E você começou a poder louvar ao Senhor, e você não terminará nunca mais. Bendito seja o nome do nosso Deus. Veja, queridos, no verso de número 3,
O salmista reafirma isso, que o que o verso anterior diz. Isso aponta, queridos irmãos, para o fato de que o louvor a Deus independe das nossas adversidades, das nossas necessidades, dos problemas pessoais, apesar de as coisas nos visitarem em nossos afazeres, apesar de a nossa labuta às vezes ser cansativa, às vezes os problemas querem minar as nossas forças, Deus continua sendo merecedor do nosso louvor. Veja, queridos irmãos, o verso de número 3, ele diz assim: do nascimento do sol até o pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é interessante o fato de que o salmista convoca seus leitores a louvar o nosso Senhor, o nome do nosso Senhor. Por quê, queridos irmãos? Porque o nome do Senhor revela quem Ele é. E o uso do nome do Senhor aqui, queridos irmãos, está nos ensinando que o salmista está nos conduzindo a louvar não qualquer Senhor, mas louvar o Senhor que nós temos um pacto com Ele. Então, o salmista entende, queridos irmãos, que só quem pode adorar a Deus são aquelas pessoas que estão debaixo do pacto, de uma aliança com Deus. A pergunta é, meu querido irmão, você está debaixo de aliança com Deus? É necessário nós fazermos essa pergunta, não ao nosso vizinho, mas ao nosso coração. Eu estou debaixo de um pacto com a pessoa de Deus? Ou eu apenas tenho um pacto com a igreja presbiteriana de Águas Belas? Ou eu tenho apenas um pacto com a religiosidade? O salmista está dizendo: aqueles que estão debaixo de um pacto com Deus vivem para louvar ao Senhor. Veja, queridos, lembremos sempre, Deus procura não pessoas perfeitas, não. Deus não procura pessoas arrumadinhas, não. Deus não procura pessoas que falam muito bem, não. Deus não procura também pessoas que são despreparadas, não. Deus não procura também pessoas que falam ruim, não. Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, nessa noite, eu e você podemos desfrutar do privilégio da adoração coletiva, mas acima de tudo, da adoração pessoal a Deus. Como está a sua adoração pessoal a Deus? Queridos, a gente não vê a religiosidade das pessoas no culto coletivo. É muito fácil ser crente aqui dentro. A gente vê quem realmente adora a Deus no proceder lá fora, nas conversas com os amigos de trabalho, na forma que trata-se a esposa e o esposo, na forma que educa-se o filho. A gente vê uma postura de louvor e de adoração a Deus, da forma que nós nos comportamos lá fora para glorificar a Deus. Eu gostaria de mostrar para você, nesse texto, um segundo motivo que nós devemos louvar ao Senhor.
Em primeiro lugar, porque nós somos convocados para isso. Em segundo lugar, queridos irmãos, porque o Senhor é incomparável em seus feitos. Acompanhe comigo, por gentileza, leia comigo do verso 4 ao 6. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Irmãos, o fato de o Senhor ser incomparável em seus atos não é novidade para os seus servos. E é muito interessante, queridos irmãos, que o fato de Deus ser incomparável também não é novidade para nós. Mas veja como é interessante que as Sagradas Escrituras têm como objetivo mostrar essa incomparabilidade de Deus, para mostrar a mim e a você o Deus cuja face nós estamos presentes a cada momento. O Salmo 96, do versículo 4 ao versículo 5 diz assim: porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Mas veja, queridos irmãos, o próprio Salmo 113 nos mostra algumas razões pelas quais o Senhor é incomparável em seus atos. O verso de número 4 vai mostrar o seguinte. O verso 4 indica, ou melhor, inicia dizendo que o Senhor é excelso. Sabe o que significa essa palavra, queridos irmãos, excelso? Literalmente é que o Senhor Deus é exaltado. Agora, a pergunta é, quem foi que exaltou Deus? Foi o seu culto, foi? Foi o seu louvor, foi? Foi o seu dízimo, foi a sua oferta, foi? Foi as suas obras, foi? Foi a minha pregação, foi? Foi as minhas orações, as suas orações? Não, querido irmão, Ele é um ser totalmente exaltado em si mesmo. Ele independe de mim e de você para ser excelso, para ser exaltado, para ser glorioso. Observe, amado irmão, que na sequência do verso, o salmista diz assim, verso de número 4 ainda: acima de todas as nações. E no final do verso ele diz, acima de onde, irmãos? Dos céus. Ou seja, em majestade e glória, não há, queridos irmãos, nem no céu, nem na terra, ninguém a que possamos comparar o nosso Deus. Já parou para imaginar? O céu é glorioso. O céu é majestoso. É para lá que eu e você desejamos ir. Mas veja só, querido irmão, no local que nós iremos viver a eternidade, o Senhor não é limitado. O Senhor está muito além. O verso de número 16, queridos irmãos, o verso de número 6, melhor dizendo, descreve a soberania e o poderio divino. E ao mesmo tempo, ele faz uma distinção entre o Deus que é criador e a criatura. Veja como é interessante o verso de número 6. Que se inclina
para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Você já parou para pensar que Deus, o salmista está dizendo, está mostrando a grandiosidade dele, e está dizendo que sobre os céus, que é tão glorioso, Deus se inclina para olhar o que está acontecendo lá. Para mostrar, sabe o que, querido irmão? Que o nosso Deus é ilimitado. Que nem os céus dos céus podem contê-lo. Mas veja, irmãos, por fim, há de se observar nestes versículos uma sequência muito lógica, do verso 4 até o versículo de número 6. No verso de número 4, o nosso Deus é manifesto como Senhor. No verso de número 5, é dito que ele possui um trono. Você prestou atenção aí? Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono? Veja, ele tem um trono. É dito que ele possui esse trono para nos ensinar o quê, irmãos? Para nos ensinar o princípio do governo. Quem governa é quem está no trono, querido irmão. Quem está no trono. Mas veja, no verso de número 6, ele diz que a terra e o céu estão debaixo dele. Veja comigo, por gentileza, o verso de número 6 novamente. Ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Se no verso de número 5, ele fala sobre governo, o verso de número 6 vai mostrar ele exercendo esse governo sobre os céus e sobre a terra. Irmãos, o verso de número 4 ao verso de número 6 ainda exaltam o fato de o Senhor ser incomparável em seus atos, por causa de dois atributos que só pertencem a Ele. O verso de número 4 ao verso de número 5 vai nos ensinar sobre o atributo da onipresença de Deus, da onipotência de Deus, melhor dizendo. E o verso de número 6 vai nos mostrar o atributo da onipresença divina. Talvez alguém pergunte a você: por que é que você vai para a igreja no dia de domingo? A resposta correta é essa: porque eu fui criado para o louvor da glória de Deus. E os seus atributos, ou seja, quem Ele é, me convida, me ordena, me convoca a todo instante para estar em sua presença, com o coração quebrantado, em louvor a Ele. Veja, queridos irmãos, não resta dúvidas que o Senhor, Ele tem o direito de ser adorado por mim e por você, e por toda a obra da criação. Mas eu gostaria de perguntar a você, nessa noite: você tem vivido para a glória de Deus? Que Deus nos dê essa graça, irmãos. Queridos, eu quero caminhar com você para mostrar um terceiro aspecto do porquê nós devemos louvar a Deus. Em primeiro lugar, porque nós somos convocados para isso. Em segundo lugar, queridos irmãos, porque o Senhor é incomparável em seus atos. Mas em terceiro e último lugar, o Senhor deve ser adorado por mim e por você, porque o Senhor é misericordioso para conosco. Veja comigo isso exposto no verso 7
ao verso de número 9, por gentileza. Veja a misericórdia de Deus sendo derramada sobre nós. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Veja, queridos irmãos, como é interessante aqui o atributo da misericórdia de Deus. Na última parte desse salmo, né, nós trabalhamos já duas e vamos agora trabalhar a terceira. O escritor está exaltando a Deus por causa da sua misericórdia. E, queridos irmãos, o texto traz duas figuras aqui que eu gostaria que você prestasse bem atenção. Ele traz a primeira figura, que é do desvalido, que é daquele que está vivendo no lixão, como a NAA traz. Ele ergue aquele que está no lixão, tá certo? Ele tira do lixo. E ele vai falar de uma mulher que é estéril. Irmãos, de onde é que o salmista tira essas duas figuras, essas duas imagens aqui? Lendo alguns teólogos, irmãos, eles vão falar que quando o salmista olha para Deus e diz: Deus, Tu és aquele que tira do pó o desvalido, o necessitado. Tu és aquele, Senhor Deus, que tem misericórdia daquele que está vivendo num monturo de lixo. De onde é que ele tira essa imagem? É da vida de José. Você lembra que José foi tirado da prisão e ele foi colocado na cadeira de príncipe do Egito? Você lembra disso? Então, quando o texto diz assim: ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes. Sim, os príncipes do seu povo. A linguagem é exatamente essa. Deus pegou José, que havia sido desprezado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, para colocá-lo na cadeira de príncipe do Egito, governador do Egito. Irmãos amados, preste bem atenção aqui. Quando nós olhamos para a vida de José, nós pensamos que o mal que os irmãos fez a ele poderia destruir a vida dele. Mas quando nós vamos lá para o final da narrativa, lá em Gênesis 45, a gente percebe que o mal que José vivenciou foi o caminho árduo para Deus demonstrar a sua misericórdia em favor da vida de José, em favor da vida dos irmãos de José, em favor da vida do pai de José e em favor de todo aquele povo que estava morrendo de fome, distante dos celeiros do Egito. Mas eu gostaria de explicar a você a segunda imagem que o salmista traz aqui, que é a mulher estéril, a mulher desprezada, a mulher acabada, a mulher envergonhada. De onde é que o salmista tira, queridos irmãos, essa imagem? Os teólogos vão dizer que essa imagem foi tirada de uma mulher chamada Ana. Ele olhou para o que Deus fez na vida de José e ele diz: Tu, Senhor Deus, és digno do meu louvor, porque o Senhor foi misericordioso com José, mas o Senhor é digno do meu louvor, porque o Senhor foi misericordioso com a vida de Ana. Ela andava encabrunhada, entristecida, chorosa, mas o Senhor, veja comigo, queridos irmãos, o verso de número
9. Vamos ler bem forte agora juntos. Faz que a mulher estéril... Irmãos, o salmista está dizendo assim: o Senhor foi com José, o Senhor foi com Ana, deu a ela Samuel, um pregador fiel das Sagradas Escrituras, um homem destemido, um homem comprometido em agradar a Deus. Ele diz: o Senhor é digno de louvor na minha vida, porque o mesmo Deus de José, o mesmo Deus de Ana, é o meu Deus. Eu quero finalizar trazendo algumas aplicações para o nosso coração nessa noite. Deus nos criou, queridos irmãos, para adoração. Para adoração. Eu diria, queridos irmãos, até que isso vem muito antes do nosso papel, os homens aqui presentes. O nosso papel de marido, de esposo, de dono de casa, ele deve vir depois do nosso papel primário de adoração a Deus. Se você quer ser um marido bom e você negligencia a adoração na sua vida, eu lamento dizer a você que você já está fracassado. Agora se o altar da adoração em seu coração é prioridade na sua vida, consequentemente, você será uma bênção dentro da sua casa. Mulheres aqui presentes, se o seu papel de mãe, de dona de casa, ou de filho, de filha, é o que tem de mais importante para você, e vem antes da adoração a Deus, você pode ser uma filha, um filho brilhante aqui nessa terra, mas é um desrespeito para o seu Pai eterno. É por isso que nessa noite, a palavra do Senhor nos chama a priorizarmos o propósito de Deus para a nossa vida, que é viver em primeiro lugar para adorar a Deus. Queridos irmãos, uma segunda aplicação eu gostaria de trazer para a nossa vida. Toda a nossa expressão de louvor, ela deve ser canalizada apenas para o Senhor Jesus. Quando nós canalizamos o louvor para a nossa reputação, quando nós canalizamos o louvor para a nossa fama, quando nós canalizamos o louvor para as nossas aptidões, Jesus foi tirado do trono, e quem é adorado somos nós. Que nessa noite, o Senhor Deus remova os ídolos do nosso coração, e que Ele sente no trono do nosso coração, e que a expressão do nosso viver seja tão somente para Ele. Terceira e última aplicação. O nosso louvor e a nossa adoração não compra bênçãos do Senhor. Algumas pessoas entendem que por louvar a Deus, irão conseguir algum tipo de bênção imediata, material, sentimental para as suas vidas. É claro que Deus tem tudo isso para nós, mas a nossa adoração, ela não deve ser direcionada ao nosso Deus como que em uma barganha,
mas deve ser o fruto de lábios que confessam a gloriosa majestade do nosso Deus. Finalizamos, irmãos, a nossa meditação nessa noite, dizendo para o povo de Deus aqui presente: nós temos duas opções na vida: louvar a Deus ou não louvar a Deus. Deus vai derramar, queridos irmãos, sobre a vida dos adoradores a bênção, a presença, a instrução, a graça, a correção que Ele tem para os seus adoradores. Mas aqueles que querem continuar sem adorar a Deus, um dia irão querer, mas não vão poder. Portanto, que nessa noite, eu e você, nos comprometamos em adorar ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós queremos te dar graças, porque nós estamos diante do Deus que merece louvor, merece toda honra e toda glória, Pai. Nós não somos merecedores, meu Deus. Aqui, ó Pai, tem pecadores diante de um Deus santo. E nesse instante, Pai, o nosso pedido é para que o Senhor nos limpe, nos purifique, para, meu Deus, nós podermos de maneira santificada pelo Senhor, termos uma vida de louvor e de adoração a Ti, Pai. Fica conosco, Deus. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém, queridos irmãos. Amém. Quero convidar os presbíteros aqui à frente para nós procedermos com a ceia do Senhor. Os presbíteros aqui à frente, por gentileza, para nós procedermos com a ceia do Senhor. Bênção, irmãos. Irmãos, hoje é dia do presbítero também, tá certo? Primeiro domingo do mês é comemorado na igreja presbiteriana como o dia do presbítero. Nós temos 3 presbíteros aqui na nossa igreja. Presbítero Clebson, irmão Antônio Rufino, irmão Adilson Salu. E nós queremos bendizer a Deus pela vida dos irmãos, clamar a presença manifesta sobre a vida dos irmãos, a unção do Santo Espírito sobre a vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos proceder com a ceia do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11.